Deus abençoe a você que está aqui, aos que estão em casa. Nós vamos quebrando protocolos, bendizendo, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Vou pedir para você se levantar, deixa a sua Bíblia aí no banco, que nós vamos fazer uma leitura juntos aqui no telão. Mas nós vamos orar primeiro. Igreja, eu quero compartilhar algo com você. Antes de nós iniciarmos na palavra, que é assim. O entendimento que nós estamos tendo como igreja é de que nós precisamos estar atentos, né? Aos tempos, às estações, aos comandos, às diretrizes que o Senhor tem trazido para nós como igreja. Não só aqui a Monte Sião, mas a igreja de Jesus na terra, né? Há comandos do Senhor liberados do céu, da sala do trono, para a vida dos filhos. E quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos aqui para nós compartilharmos essa visão e para nós vivermos essa visão. Então, nós já sabemos das sutilezas que o inimigo, ele exerce, né? Ele procura exercer com bastante insistência sobre a nossa vida, trazendo para nós distração, trazendo para nós sono, né? A gente às vezes está aqui transitando no meio da igreja, talvez para você que esteja em casa também aconteça a mesma coisa. Num determinado momento da palavra você está lá assim, ó, pescando, né? E não é porque você está com sono, né? Não é porque você dormiu mal a noite passada, é porque existe, né, uma tentativa de te roubar, né? De saquear de você a porção que o Senhor tem para entregar. Então, desde agora, né, desde quando a gente se prepara para vir para o culto, a gente precisa ter isso na mente, né? Nós precisamos aqui entender que nós estamos travando uma batalha. Amém? Tá entendendo, meu filho? Isso aí. Travando uma batalha, né? Não é uma batalha qualquer, né? Não é uma batalha de pequenos, né? É uma batalha de gigantes. Só que maior, né? Maior do que tudo. Maior do que nós, maior do que nosso coração, maior do que aquilo que carregamos, né? É a mão do Senhor sobre a nossa vida. Então, que você esteja atento, né? Àquilo que o Senhor vai compartilhar conosco nessa noite. Porque nós vamos trazer aqui um entendimento para que a gente não chegue naquele dia, né? Que é o dia 27, na semana que vem, no domingo. Assim como se a gente tivesse... vamos participar, porque vai ter um ajuntamento legal lá nesse dia, né? Os ministérios vêm com um louvor, a dança vem com um ato, ou com ferramentas, ou com artefatos, e vai ser uma coisa assim, diferenciada. A ideia não é essa, igreja. A ideia é que a gente comece, né? Que isso esteja sendo gerado no nosso útero espiritual. Que a gente compreenda e que a gente mergulhe e que a gente entenda que isso tem a ver conosco, sim. Que o dia do perdão é uma rica oportunidade para nós, como igreja, clamarmos pela nação. Nós precisamos clamar pela nação. Mas o Pai está nos preparando antes, para que a gente venha se analisando. Como fazemos todos os dias, como precisamos fazer todos os dias. Para que a gente venha ponderando, para que a gente venha colocando algumas coisas na balança, para que a gente venha pedindo um entendimento, né, um esclarecimento, né, uma compreensão da parte do Senhor, que Ele venha ministrando isso ao nosso coração. E isso, igreja, é uma decisão individual. Cada um de nós precisa escolher se quer ou não, se participa ou não, se abraça ou não, né? Se vai se envolver, se vai se lançar ou não. É uma escolha pessoal. Tanto para você que está aqui, né, participando desse culto ao vivo,
como para você que está me ouvindo agora, e todas as vezes em que você for ligar no YouTube, for assistir essa mensagem, é debaixo dessa mesma atmosfera e dessa mesma, assim, unção, né? Que eu quero pedir ao Senhor, porque a unção vem dele, né? Não existe nada em nós para a gente oferecer, mas por causa do Senhor, ele estabelece o reino e a glória. Vamos orar, igreja, para que o Senhor venha no nosso meio e abrir o nosso entendimento? Pai, como igreja, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. E nós clamamos, Pai, ao Senhor, para que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai. Atentos, Senhor. Os nossos olhos, Papai, ligados, Pai, fixados no Teu trono de graça e glória. Não só, Papai, e tão somente os nossos sentidos naturais, mas principalmente os nossos sentidos espirituais, Pai. Declaro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós não vamos ser roubados, Papai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, ter esse entendimento. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, conhecer, Papai, a vontade do Senhor. Compreender, Papai, a direção que o Senhor está dando. Viver, Pai, em nome de Jesus, Papai, a direção, o ensinamento que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Como igreja, Senhor, nós te pedimos isso, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Fica de pé só para a gente poder ler o versículo juntos. Eu vou ler aqui nessa tradução que está aqui comigo. Nosso amado Márcio fez essa gentileza de transcrever a tradução da Bíblia, a mensagem, para que a gente possa entender esses 3 versículos. Então você não precisa abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler nessa versão que está aqui. Lucas 6, do versículo 27 ao 30, está escrito assim. O Pai está nos preparando, igreja, preparando para esse momento, preparando para aquele dia. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal, reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, deem-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam, vamos dizer juntos, generosamente. Amém, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa é a palavra, Deus, que o Senhor tem para nós nesta noite. Este é o desafio que o Senhor quer nos propor, papai. E nós só vamos conseguir, papai, cumpri-lo por causa da boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Porque por nós, Pai, nós não podemos fazer nada. Mas graças ao Senhor, Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã, então nós vamos alcançar o propósito em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Ela é uma versão linda, né? Muito poderosa, falando de coisas que são desafiadoras para nós. Porque nós temos bastante justiça própria, né, igreja? Nós temos bastante senso de justiça. Quando alguma coisa acontece e que não está dentro daquilo que a gente compreende como correto, a gente já sai logo querendo consertar, né? De preferência com a força do nosso braço. Mas Deus está dizendo para nós, ó, esquece disso, não faça nada disso. E como é que nós vamos nos apresentar para o Senhor, né, nesse dia que se aproxima? Como é que nós vamos celebrar o dia do perdão?
Qual é a conduta que nós precisamos ter? O que é que o Senhor espera de nós? Né? Você que é membro aqui desta casa, como a pastora falou aqui na ministração, né? No ensino que ela trouxe sobre o dia do perdão, você já viveu esse momento conosco em outras ocasiões, né? Você que se membrou de outubro do ano passado para cá, então você não viveu essa data, não viveu essa experiência ainda. Por isso que a gente sempre cita o texto base, né, de Levítico, de Números, para que a gente possa ter uma compreensão, né, do que Deus estabeleceu, né, desde quando e por que Deus colocou dessa forma, né? Por isso nós escolhemos esse versículo para o slide, né? E afligireis a vossa alma, diz o Senhor. Afligir a alma é tudo aquilo de que a gente anseia, tudo aquilo que a gente sente falta, tudo aquilo que a gente tem o hábito de fazer, tudo aquilo que nós queremos todos os dias, a todo tempo, todas as necessidades que nós temos, né? Então Deus vai pedindo para que nós venhamos a afligir a nossa alma. Só que Jesus aqui em Lucas, ele está propondo algo mais ousado. Ele está falando de renúncia. Ele está pedindo para que a gente esqueça, né, da nossa justiça própria e que a gente venha praticar aquilo que ele está ensinando para nós aqui nesta palavra. Quando nós meditamos, igreja, nesse conselho do Senhor, né, para que a gente venha amar, né, saber derramar, né, saber interceder pelas pessoas que nos perseguem. Todos nós vivemos adversidades desse tipo, né? Pessoas que nem sempre são afeitas, são achegadas a nós, né? Pessoas que talvez às vezes não compreendam, né, a nossa fala, o nosso linguajar, né, a nossa maneira de nos expressarmos, né? Muitas vezes, eu mesma já vivi isso inúmeras vezes, né? De abordar alguém com carinho e perceber assim a pessoa, né, retraída ou assim ríspida, como se aquilo que eu estivesse fazendo para ela fosse uma afronta, né? Mas eu sei o que eu estava fazendo e sei por que eu estava fazendo. Só que muitas vezes a gente não é compreendido, né, naquilo que nós estamos expressando. Mas Deus fala assim, olha, não leva em conta a reação do outro, né? Ame, derrame, ore, interceda. Não é uma coisa fácil da gente fazer, porque nossa natureza, ela sempre tem a tendência de querer justificar, né? Justificar a nossa razão, a nossa reação, justificar porque se alguém falou, então eu também vou falar. Se a pessoa está, né, ali defendendo um princípio, então eu também vou colocar a minha opinião. Mas Deus está nos convidando para não fazer assim, para fazer de outra forma. Continuando aqui no texto, ele fala: deixem que tirem o melhor de vocês e não o pior. Por que ele está falando o melhor e não o pior? Porque se nós formos olhar, igreja, para o que vai dentro de nós, a nossa tendência sempre é dar o troco. Não é isso que a gente sempre pensa em fazer? Você pensa, igreja, em fazer, dar o troco? Pensa ou não pensa? Quem pensa em dar o troco aí quando é afrontado, levanta a mão bem alto assim. É bem alto assim, em cima da sua cabeça para a gente ver. Não está filmando, igreja, pode ficar em paz. Isto. A gente tem vontade de dar o troco, fica ali esperando a hora para poder dar o troco. Mas não é isso que Deus está ensinando para a gente, entendeu? Então é para a gente abandonar essa velha natureza, né? Vamos dar lugar, né, para a bondade, para a generosidade, para o amor, né? Vamos nos lembrar, né, que esse dia que se aproxima é também um dia para autoexame, né? Principalmente porque ainda que a gente se levante como igreja e a gente levante um grande clamor pela nação, sempre primeiro, igreja, vai começar em nós. Sempre vai começar em nós. E ele continua dizendo aqui: se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração.
quando a gente corre para o braço do Pai, a gente chora, não é? Não sei se você faz isso, eu faço. A gente chora, a gente esperneia, né? A gente fala, por que tem que ser assim, Senhor? Mas você entrega aquela situação. Só que a gente não pode ficar com ira, né? A palavra sempre nos orienta, né? Para que a gente não permita que a ira permaneça dentro de nós. Nós devemos reconhecer que nós nos iramos, mas não podemos permanecer com a ira dentro de nós, porque isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo já não vai mais poder agir como nosso intercessor, né? Com os gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque tem alguma coisa ali naquele cano, né? Naquela conexão que está deturpado, está distorcido, né? Tem um poço entulhado ali, igreja. E o Pai quer que a gente ponha para fora. Aí ele continua dizendo, se alguém tomar a sua camisa, dê-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Amém, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos nos comprometer com o Senhor, que nós vamos pedir socorro a Ele, para que a gente possa agir assim. Você quer agir assim, igreja? Você quer ser o exemplo, seguir o exemplo que Cristo deixou? Então levante a sua mão e dê o seu melhor glória para Deus. Fale para Ele, Pai, eu quero ser essa pessoa, eu quero viver isso, eu anseio por isso, eu preciso disso, eu decido ser assim. Fala para Deus, igreja. O Senhor vai te atender. É a alegria do Pai. Não é fazer de conta. Não é vestir uma máscara para disfarçar uma coisa que não está aqui no nosso rosto, mas que está dentro de nós. Não é isso que o Senhor quer. Deus quer que a gente vá se despindo das vestes sujas. Porque o pecado, igreja, a raiva, a ira, a vingança, o ressentimento, eles vão sujando a nossa roupa. Eles vão sujando as nossas vestes espirituais. Mas nós não podemos esquecer que a nossa identidade é de filhos e filhas. E que a igreja do Senhor é a sua noiva. Você já foi em algum casamento e você viu ali aquela celebração? Tanto faz se foi no civil, ou se foi numa igreja, ou se foi ao ar livre. E você já viu alguma vez, igreja, a noiva com as vestes sujas, rasgadas? Não. A noiva está sempre impecável, bonita, ataviada. Mas Deus não está falando para a gente das coisas de fora. Deus está falando dos nossos valores de dentro. Como nós louvamos aqui, né? É de dentro para fora. De dentro para fora. Quando o adorador fala, vem queimar em mim, é para que a impureza saia. É para que a imundícia seja lançada fora. É para que a gente possa se apresentar com uma roupa alva, com um interior limpo. Quando nós celebramos aqui, né, que nós queremos vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos, é porque a gente não quer se apresentar para o Senhor de qualquer forma. É porque a gente sabe que precisa se despir de nós mesmos, daquela velha natureza. E esse é um momento tão importante, igreja. Como nós falamos aqui, todo dia. E nós precisamos pedir perdão ao Senhor pela nossa falha, pelo nosso pecado, todo santo dia. Mas Deus estabeleceu uma data.
É algo profético para as nossas vidas. Que nós possamos compreender isso. Quando nós ministramos aqui, né? O pastor Paulo já trouxe esse texto para nós no começo do mês. Alguns vasos, né? Alguns ministros da palavra. Aqui durante os louvores, durante a abertura do culto, nós temos sido ministrados, né? Que quando a gente vai reconhecer, quando a gente fala assim que o dia é o dia do perdão, é porque nós estamos nos colocando na condição de pecadores, não é, igreja? Amém? Tem pecador aqui? Tem pecador aqui? Vou perguntar mais uma vez para todo mundo levantar a mão. Tem pecador aqui? Quem é o pecador aqui? Levanta a mão bem alto assim. Ah, isso mesmo. Todos nós somos. Todos nós somos. E você que está em casa, a mesma coisa, né? E aqueles que vão assistir um dia, a mesma coisa, entendeu? Você não está vendo a igreja aqui, mas aqui é uma reunião de pecadores, né? Então, assim, porque nós pecamos, e quando a consciência do pecado, né? O Espírito Santo nos convence que nós erramos, que nós fizemos errado, nós precisamos, então, automaticamente, né, já vem em nós um constrangimento. A gente fica envergonhado, fica triste, né? Fica para baixo, fica se sentindo pequeno, né? Miserável. Então vem o arrependimento. Mas nós precisamos confessar. Como nós temos dito aqui. Confessar para o Senhor, igreja, se o pecado que você reconheceu em você, que eu reconheci em mim, é algo que fere o nosso relacionamento com Ele. E muitas vezes, além de pedir perdão ao Senhor, também pedir perdão para as pessoas que estão em sua volta. Possa ser os da sua casa, possa ser os do trabalho, possa ser os do ministério, possa ser os outros irmãos aqui da igreja, possa ser as pessoas com quem você, né, transita e encontra todo dia. Às vezes você tem um caminho ali, tem um percurso que você faz, você encontra sempre com as mesmas pessoas. E pode ter situações que aconteceram e simplesmente você deixou para lá. Mas Deus não quer que a gente faça isso. Não há razão para nós passarmos por cima das situações e ir acumulando isso como um peso. Isso é que se torna fardo, igreja. É esse o fardo que Jesus pede para a gente, para trocar com Ele. Mas é debaixo de uma confissão. É debaixo de arrependimento. E continuamente o Senhor fala isso para nós na sua palavra. Não só num texto do Novo Testamento, como nós lemos aqui. Vou pedir, se você quiser anotar, você pode anotar para você depois meditar na sua casa, mas eu vou ler o texto que está aqui na minha Bíblia. Na Bíblia, a mensagem. Nós vamos ler Lucas, continuar, né? Lucas 6, do versículo 31 ao 38. Então, o dia do perdão é para nós nos arrependermos, para confessarmos e para nós pedirmos o perdão para o Senhor para haver um conserto. É para isso, né? Que o Senhor separou e preparou esse dia. Em Lucas 31, Lucas 6, a partir do versículo 31, é a sequência desse texto que nós acabamos de ler aqui. Ele terminou falando: vivam generosamente. Aí na sequência ele diz assim: aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. E então, faça o mesmo a eles. Não é um princípio simples, igreja? Você quer ser maltratado? Você quer ser maltratado? Você quer ser humilhado? Você quer ser desprezado? Ignorado?
trata as pessoas com atenção. Deus está nos ensinando um princípio aqui, né? Faça para o outro aquilo que você quer que façam para você. E quando nós estivermos fazendo assim, e não é por interesse, né? Nós vamos fazer porque nós compreendemos que é isso que agrada o coração do Pai. Aí nós vamos estar praticando a lei da semeadura. Porque a gente lança boa semente e vai colher o quê? Bênçãos. Amém, igreja? Está me entendendo? Glória a Deus, aleluia. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Olha, igreja, que esclarecimento, né? Uma linguagem tão clara para a gente poder entender. Qualquer pecador desqualificado age assim, né? Gosta das pessoas que são próximas a ele, que aprovam a conduta dele. É isso que o Senhor está explicando aqui. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, mais uma vez, igual estava lá no começo no versículo 27, a mesma coisa ele fala aqui no 35. Amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestaram. Garanto que nunca irão se arrepender. Porque a própria palavra fala, igreja, que o que a mão direita faz, a esquerda ignora, desconhece. Nós nem podemos fazer para alardear, para publicar, para divulgar, né, para comentar, e muito menos fazer esperando algo em troca. Nós sabemos que na mentalidade do mundo, muitas pessoas chamam isso de ser bobo, não é? Assim, você é bobo. Então, mas quem está pronto para receber um nome? Porque foi mal compreendido na sua conduta que o Senhor ensinou. Esteja pronto para isso, igreja. Porque a gente pode ser apontado sim, mas é tão bom chegar de noite e você colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: eu fiz o que meu pai me ensinou. Eu fiz a coisa certa. Eu não estou preocupado se vou ter sendo aprovada ou não aprovada. O Senhor aprova a minha conduta. E isso tem que nos bastar, igreja. Entendeu? Porque principalmente quando tem plateia, na situação que está vivendo, você vai logo querer arregaçar sua manga e dar o troco, para não ficar feio. Porque tem alguém olhando, entendeu? Mas não serve para nada isso. Entendeu? O Senhor tem falado, tem explicado, tem nos ensinado, né? Que nossas justiças são como trapos de imundícia. Então vamos seguir o conselho de Deus que dá mais certo. Continuando aqui, ele diz assim: assumam sua identidade criada por Deus, de filhos, de filhas, de servos, de servas, de príncipes, de princesas. Procurem imitá-lo, né? A nossa referência é Jesus. É Ele que é o nosso referencial. Vejam como Ele se relaciona conosco. Como Ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos mal. Deus não é assim com você, igreja? É assim comigo também. E é desse jeito que o Pai quer que a gente faça com nossos irmãos e irmãs. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem erros.
a menos que queiram receber o mesmo tratamento. De novo ele está falando aqui, né? Você viu que ele já falou lá no versículo 29, falando assim, olha, não pagam com a mesma moeda. Depois ele continua falando aqui no 31, não vai querer fazer, faça para o outro o que você quer que faça para você. E aqui ele está dizendo, a menos que queira receber o mesmo tratamento, então você critica, né, as pessoas quando elas cometerem um erro. Do contrário, não faça isso. Não pisem nos que estão por baixo. Deus vem com um alerta para nós aqui, igreja. A situação pode se inverter. Hoje você aponta, amanhã você pode ser apontado. Eu pergunto, quem de nós está livre disso? Nenhum de nós está livre disso, igreja. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Porque elas não vêm das pessoas, igreja, elas vêm do Senhor. Então é por isso, né? Nós semeamos, nós lançamos, nós renunciamos, nós proclamamos, nós nos colocamos na brecha, nós fazemos a diferença. E o Senhor vai contemplando a sua conduta, vai contemplando a sua renúncia, dia após dia. Até nas pequenas coisas, igreja, no nosso dia a dia. Deus está nos observando, Deus está nos cobrindo, Deus está nos ensinando o tempo todo. Não tem nenhuma situação que passa desapercebido aos olhos do Pai. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Não é? Ser generoso, igreja, não é numa questão assim de você falar assim, eu gostaria de ter uma atitude generosa, mas eu não tenho um recurso financeiro para dar para ninguém. Mas eu pergunto para você, igreja, é de dinheiro que Deus está falando? Não, não é? É de você ser gentil, é de você servir, é de você ajudar, é de você estender a mão, é de você ser agradável, é de você dar um conselho, é de você caminhar junto, é de você exercer misericórdia quando a situação requerer misericórdia. É de você não apontar e nem ficar rindo quando a situação, às vezes, é uma situação desagradável, chata, né? Às vezes até vexatória. Se nós formos dar lugar para o nosso interior, a gente fica rindo daquilo. Mas não é isso que o Pai está ensinando. Então, todos esses valores, igreja, são para a gente, mais do que nunca, ir mastigando, mastigando e mastigando durante essa semana. Que nem a experiência que os casais viveram aquele dia, né? Mastigando um pedacinho de erva amarga. Que nem nós já fizemos aqui numa Páscoa em anos anteriores, né? Mastigando a erva amarga. Deus deixou esse comando para o povo dele na primeira Páscoa, porque era para eles, para que eles se lembrassem, né, do tempo em que foram afligidos, das situações pelas quais eles passaram, dos enfrentamentos que eles tiveram que superar, para depois poder viver um tempo de bênção na presença do Senhor. Lá em Zacarias 8, 16 e 17. Fala a mesma coisa, né? Estou pegando um texto do Antigo Testamento para a gente poder entender como que o Senhor deixou essa ordenança desde lá de trás, né? Desde os primeiros tempos. Vou ter que dar uma agilizada aqui, que a hora já está corrida.
Zacarias 8, versículo 16, na parte B, diz assim: é isso que eu quero que vocês façam. 2 pontos. Digam a verdade, toda a verdade, quando falarem. Faça a coisa certa uns pelos outros, tanto pessoalmente quanto no tribunal. Não maquinem planos para tirar vantagens dos outros. Não façam ou digam o que não for verdade. Eu odeio tudo isso. Mantenham sua vida simples e honesta. É o decreto do Eterno. Amém, igreja? Deus está falando a mesma coisa. É um livro do Antigo Testamento. Nós lemos Lucas, agora nós lemos Zacarias. Agora nós vamos ler Efésios. Deus está falando a mesma coisa para a sua igreja. Deus quer nos ensinar. Sabe, igreja, nas situações assim do dia a dia que a gente vive, às vezes na nossa casa mesmo, as mães de família, e mesmo as que trabalham fora, chega uma hora que você vai ter que fazer um serviço na sua casa, não tem, mulher? Lavar uma louça, não é? Esticar a sua cama, né? Botar uma roupa para lavar lá na máquina, graças a Deus que a máquina faz tudo, né? Louvado seja o santo nome do Senhor, quem inventou a máquina de lavar a roupa, né, igreja? Uma delícia, oh meu Deus, que glória. Tem coisinha que o pessoal fala que tem que lavar na mão, né? A gente fica até pensando na hora de comprar, para não ter que ser uma que tem que lavar na mão, misericórdia. Porque na máquina é mais tranquilo, né? Mas você está lá nos seus afazeres, você vai preparar uma comida para sua criança, para o seu marido. Agora, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, uma das coisas que eu mais tenho ouvido das mães é sobre um tempo que elas também estão se desdobrando ali, dedicando para os seus pequenos, porque eles têm as lições, né? Tem a horarinho da aula virtual, às vezes na escola, ou tem os afazeres lá, as lições de casa que a escola enviou, né? Então, assim, se a gente for refletir, olha quanta coisa tem para nós revermos na nossa conduta. Porque muitas vezes, eu sei que todos nós nos esforçamos para a gente fazer o melhor, mas muitas vezes a gente faz com má vontade. A gente faz sem paciência. A gente pode até fazer, porque completou a tarefa, mas dentro de nós, a gente está murmurando. Isso é algo que precisa ser corrigido. Sabe por quê, igreja? Porque o bem que você fez, seja para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, ou o serviço que você está fazendo lá no seu trabalho, de repente nem todas as tarefas você ama fazer. Algumas você gosta mais, outras você gosta menos. Então, às vezes você faz meio empurrado. Mas faz. Quem recebeu o benefício, né? Ou a roupa que ficou limpa, ou a comida que está pronta, servida no horário que está ali, temperinho gostoso, está cheio de cozinheiro e cozinheira, que tem, né? Cozinha muito bem, de mão cheia, né? E glória a Deus por isso, né? O povo que fala de comida que todo mundo glorifica, porque é isso mesmo, é muito bom, né, igreja? Glória a Deus por isso. Mas você sabe que muitas vezes você está fazendo contrariada, né? Você está fazendo assim, com aquela má vontade. Então, assim, a pessoa recebeu o seu benefício, mas o Senhor contemplou a sua intenção. Entendeu, igreja? Então, se você não está conectada, se você não está se derramando, se você não está fazendo com excelência, reveja. Olha que coisa corriqueira, boba e pequena que eu estou falando. Mas eu pergunto, faz parte isso do seu dia a dia? Quero ver se a igreja vai levantar a mão. Quem se identifica com essa situação assim, que às vezes não faz assim de tão boa vontade. Então, Deus quer que a gente ajuste isso. Porque é legal a gente fazer, mas a gente fazer com prazer, a gente fazer com alegria, com satisfação, fazer tendo um entendimento do quanto é bom servir o outro. Que alegria você poder ver a mesa posta,
Que alegria você ver a sua roupa guardada, você ver a sua casa organizada. Que alegria você saber que seu filho está indo bem na escola, que você se dedicou ali com ele, que você está ensinando algo, um valor para ele aprender, igreja. É uma bênção isso. E Deus sempre vai contemplar, né? Não só se nós fizermos, mas também se fizermos com satisfação. Em Efésios 4:30, já quero chamar aqui o Ministério de Louvor, porque a hora está bastante avançada. Efésios 4, versículos 30 e 32. Do 30 ao 32. O Senhor está falando a mesma coisa que falou em Zacarias. A mesma coisa que ele falou em Lucas. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora, nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Né? Deus não perdoa se, né? Deus não perdoa quando. Deus não perdoa por quê? Deus perdoa. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Então, muitas vezes, nesses dias em que estamos sendo ministrados sobre o dia do perdão, você tem sim, como eu também tenho, áreas para apresentar para o Senhor e pedir esse perdão a Ele. Nós vamos louvar aqui um louvor chamado arrependimento, para que a gente possa viver essa atmosfera agora. Às vezes, você não tem só que pedir perdão ao Senhor. Você vai pedir perdão ao Senhor, você vai pedir perdão ao outro. Seja agora, seja depois, esteja ele perto, esteja longe, esteja alguém que você vai falar só pela rede social, porque você não consegue mais ter o contato com a pessoa, né? Que o Espírito Santo possa ativar a nossa mente para isso, para a gente não deixar essas coisas para trás. Porque aí naquele dia, igreja, o anseio que a gente tem é de poder chegar nesse dia 27 e fazermos aqui uma grande proclamação da palavra, liberando bênçãos para as nossas vidas, bênção para a nação brasileira, bênção para o povo, para os que caminham com o Senhor e para os que ainda não caminham, profetizar que eles serão alcançados, profetizar que a misericórdia do Senhor vai chegar em todos os lugares, que a palavra vai ser anunciada, que as vidas vão ser alcançadas. E a nação, igreja, ela tem cometido pecados desde a sua colonização. Não é? Existe o tráfico, né? Tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, né? Existe, né, algo que já é mundialmente, o Brasil é mundialmente conhecido por causa da corrupção, né? E isso é uma vergonha nacional. Isso não é motivo para nós nos alegrarmos, para dizer assim, nossa, todo mundo lá gosta de tirar uma vantagem, né? Quem trabalha no governo sempre arruma um jeito de se beneficiar de algum esquema. Isso não é motivo nem de chacota, nem de brincadeira, né? É de mau gosto brincar com isso, porque isso é uma vergonha para a nossa nação. Deus nos chamou para nós sermos honestos, para nós sermos retos, para nós sermos íntegros. E ser reto e ser íntegro, igreja, independente da religião, né? A gente não vai dizer aqui que o evangélico é que é reto e que é íntegro, porque a minha família mesmo aprendeu valores, né? E nós demoramos muito para chegar na presença do Senhor, mas a gente traz valores de berço, porque nossos pais
carregaram isso com eles, porque os nossos avós e bisavós também tinham essa conduta, né? Hoje em dia uma coisa desenfreada, todo mundo passa por cima, quer tirar vantagem, quer fazer alguma coisa, né, por debaixo do pano. É uma inclinação que existe na atmosfera da nação. E nós podemos, como igreja, nos colocar naquele dia e pedir perdão ao Senhor por isso e outras tantas coisas mais que está passando aí pela sua cabeça naquele dia. Nós vamos apresentar, mas que nós possamos viver esses próximos dias, né, entre este domingo e o próximo, refletindo sobre a nossa própria conduta, sobre as coisas dentro da nossa casa, sobre dentro desta casa aqui, ó, sobre as coisas que nos cercam, sobre situações que precisam ser aparadas. E que nós venhamos, igreja, honrar a Deus com a nossa gratidão, perdoando, sendo generosos, sendo honestos, agindo com temperança, cuidando uns dos outros e sendo humildes. Eu termino essa mensagem, nós já vamos entrar no louvor, é o seu momento de entrega com Deus. Eu quero ler um versículo para você, não precisa abrir, eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia a mensagem. Jeremias 4:1 está escrito assim: se quer voltar para mim, Israel, volta de verdade. Precisa se livrar da sua parafernália medonha de pecados e não se afastar mais de mim. Amém, igreja? Amém. Você recebe esta palavra? Amém. Glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Glorifique ao nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos visitar, venha nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o papel dele na nossa vida, igreja. Se coloque de pé, se coloque aí no seu lugar. Busque a face do Senhor agora. O ministério vai louvar. Nós vamos aqui apresentar as nossas súplicas diante do Senhor. E depois nós vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem me convencer do mal que em mim vejo crescer. Gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter, pra que eu não te faça mais chorar, pra que eu não te faça, pra que eu não te faça mais chorar.
te faça, Senhor, pra que eu não te faça mais chorar, pra que eu não te faça. Tudo que eu mais quero é te fazer sorrir, amado da minha alma. Tudo que eu mais quero é te fazer sorrir, amado da minha alma. Tudo que eu mais quero é te fazer sorrir, Jesus. Tudo que eu mais quero é te fazer sorrir, amado da minha alma. Da minha alma. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque ele é Pai, porque ele nos pega no colo, porque nós somos filhos, filhas, filhinhos. É assim que o Senhor nos chama, de filhinhos e filhinhas. E nós conhecemos o colo do Pai. E é para lá que nós temos que correr, para nos alinharmos com Ele, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus possa produzir esse efeito, Pai, no nosso coração. Que haja, Deus, em nome de Jesus, Pai, uma vontade genuína e sincera, Pai, autêntica e verdadeira, Pai, de vivermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ministra o nosso coração. Nós vamos sim clamar pela nação, Pai, mas nós queremos pedir ao Senhor: começa em nós, Pai. Começa em nós, Senhor. Começa em nós, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, igreja, desde agora e para sempre. Digamos juntos: amém. Se Deus é por nós, operando Ele, ninguém impedirá. Uma salva de palmas para o Senhor. Glorifique ao Senhor. Obrigado, Deus. Eu vou